Olá, meu nome é Hugo Damas e o tema é Elaboração de Atividade Artística. É destinado para alunos do ensino fundamental. Apresentação. Meu nome é Hugo José Damas, período noturno, campus Moca, curso Pedagogia, Faculdade São Judas e orientação da professora Cíntia Pittini. Aqui eu coloquei os objetivos destinados dessa atividade, no caso desse plano de aula, vinculado à questão artística, poderia ser adicionado à disciplina de artes. Um dos objetivos é observar as variedades de linhas que vão ser elaboradas na atividade do desenho proposto. Outro objetivo, desenhar utilizando linhas. Então, além de observar as diferenças entre as linhas, o aluno ele vai desenhar utilizando essas linhas. Um outro ponto de objetivo é experimentar produzir linhas utilizando diversos materiais. Então, a partir de determinados materiais utilizados, ele vai produzir linhas. E também apreciar trabalhos de artistas. É uma forma de contextualizar o aluno, trazendo obras de outros artistas, para ele conhecer e se familiarizando com o conteúdo. Então, é uma forma muito bacana de ligar o aluno a esse assunto. O conteúdo em si da atividade é um desenho que será elaborado pelo aluno. Os materiais que serão utilizados na proposta é barbante ou lã preta, não necessariamente essa cor, cartolina formato A3, pincel grosso, tinta guache preta, podendo variar, ou algo similar a essas opções. Sulfite, lápis grafite. Imagens dos trabalhos de Edith Derdica, como é citado aqui, Slice Arco Madrid, que é uma obra que pode ser mostrada para os alunos. Eu acredito que eu tenha falado corretamente o nome da artista. E pode ser utilizado também as obras do Pablo Picasso, como forma de reproduzir para eles terem essa imersão na parte artística. Aqui é a primeira etapa do desenvolvimento da atividade. Aí eu selecionei alguns pontos para serem trabalhados nesse primeiro desenvolvimento. Desculpa. Vamos lá. Primeiro, selecionar desenhos já realizados pelos alunos com uma diversidade grande de linhas, curvas, retas, cruzadas, etc. Então, a partir dos desenhos que o professor utiliza com os alunos, que eles já realizaram, de diversas formas de linhas, seja curvada, reta, cruzada, diversos tipos de linhas, eles vão se basear também nessa atividade que eles produziram. Então, é uma base do conhecimento que eles já têm, desse conhecimento prévio, que eles já têm, que eles podem selecionar alguns trabalhos que eles já fizeram com o professor. Um outro ponto é elaborar um questionário com as perguntas questionando como poderiam desenhar se não tivessem lápis. Então, o professor ele pode introduzir esse conceito, essa ideia de não utilizar o lápis. Como que seria essa proposta? Como que eles iriam desenhar algo sem um lápis? Se eles já imaginaram como seriam, no caso, as coisas se fossem feitas somente de linhas, perguntar e questionar eles se eles imaginaram se isso seria possível, né? Será que poderia ser feito só com linha as coisas? Um outro ponto de desenvolvimento que é trabalhado em conjunto com o professor é incentivar a criatividade de cada aluno, levando-os a criar as suas próprias artes. Então, por mais que ele tenha ali algo que ele se baseie, é importante ele elaborar, ele expor ali
aquele conhecimento interno dele, deixar vir à tona a criatividade do aluno, porque aos poucos ele vai se conhecendo e vai tendo noção da habilidade que ele pode ter em relação àquela atividade, ainda mais ligada à arte, à pintura, a desenho. Então, é interessante o professor incentivar a criatividade visando o conhecimento do aluno. Não apenas uma réplica ou uma cópia de alguma outra obra, mas sim ele fazer a produção. Levando em consideração também as hipóteses que sugerem convídeos a usar materiais inusitados e registrar os resultados. Então, eles podem inovar usando diversos tipos de materiais diferentes do indicado, se eles tiverem alguma ideia, e é bom registrar os resultados, né? Guardar, para posteriormente compor alguma exposição na comunidade escolar. Então, o professor, junto com a coordenação, eles podem promover uma exposição na escola com os demais alunos de outros anos, e até talvez com a presença dos pais e responsáveis, para eles poderem visualizar, verificar essas competências e habilidades dos alunos em relação a isso, em relação à elaboração do desenho da atividade. Aqui a gente vai para a parte do desenvolvimento, etapa 2. Contar, né, é muito importante, ainda mais quando a gente for inserir alguma obra de algum pintor, de alguma pessoa conhecida, mundialmente falando, como o exemplo do caso de Pablo Picasso, contar que ele criou muitas obras, mostrar as imagens dele, convidar a turma para transformar diferentes objetos em desenhos só com uma linha. Então, assim, é uma forma deles também se desafiarem a essa proposta, de transformar esses objetos que eles podem verificar em obras em um desenho só com um tipo de linha. O desenvolvimento na etapa 3 é expor os desenhos da aula anterior, que você, professor, no caso, elaborou com os alunos para a apreciação dos estudantes, que foi o que eu havia falado anteriormente. É interessante, independente se os pais ou responsáveis não forem olhar esses desenhos, é importante que os estudantes eles possam presenciar e avaliar, eles terem essa noção, porque é uma forma de ampliar o repertório de conhecimento deles, de ter uma ligação com a questão artística, né? E é importante também que os alunos, né, pedir para eles que eles contem o que eles fizeram, qual que foi a ideia, no que eles se basearam, no que eles se espelharam, pesquisaram, se inspiraram, o que levou ele a aquela obra, aquela pintura, o desenho, uma atividade. Então, é bom conhecer o que motivou ele para aquela aspiração no momento daquela elaboração do desenho. Aqui no desenvolvimento etapa 4, é oferecer um metro de barbante, que é ou lã, né, dos materiais que a gente citou, e sugerir que eles experimentem desenhar com esse material. Então, eles podem desenhar com um barbante, mesmo se eles desenharem a lápis, colocar o barbante contornando, não tem problema. Ou se eles quiserem desenhar diretamente com o barbante, se eles tiverem essa noção em relação a conseguir se posicionar para fazer o desenho sem nenhum traçado ou linha embaixo, é melhor ainda, porque é uma forma deles terem essa habilidade ainda mais explorada. E o professor ele pode caminhar pela sala, olhando, dando sugestões, dicas, tentando ajudar algum aluno caso ele queira, e fotografando os desenhos para arquivar, porque é muito importante esse arquivo, né? Seja mesmo expondo em algum evento, ou mural, ou guardando, fotografando, de alguma forma há necessidade de um registro. Até para uma futura reunião, ser mostradas as atividades que os alunos têm nas disciplinas que eles participam. Aqui no desenvolvimento, caso da etapa 5, apresente as imagens do trabalho de Edif, Derdick,
que é uma outra artista, né, tirando a que foi a questão do Pablo Picasso, deixe, no caso, que os estudantes comentem sobre o procedimento utilizado por ela, então eles têm que analisar a obra da forma que ela pinta, né, e falar sobre o desenho, o que é tridimensional, no caso, para eles terem essa noção. Por mais que eles não tenham, por exemplo, um conhecimento prévio, ou introdutória sobre esse conceito, é uma primeira etapa deles conhecerem algo novo, né? O que é tridimensional? O que é o que foge do convencional, do banal ali do dia a dia que eles estão vendo, né? Uma forma deles mergulharem nesse mundo, além do que é o que está limitado ali. Então, dividir a classe em pequenos grupos também, para que eles escolham um lugar da escola, pode ser da escola ou do pátio, algum ambiente que eles possam se organizar, onde eles queiram produzir uma obra dessa natureza, tridimensional, mas com lã ou barbante, né? Por isso que são as opções, sendo necessariamente lã ou barbante. E o professor sempre acompanhando a turma, fotografando. Depois ele pode convidar todos do local, né, e comentar sobre os desenhos realizados pelos alunos. Os alunos em si podem comentar pelos colegas todos, que é uma forma deles incentivar, né, e despertar a curiosidade, a vontade dos demais, também para elaborarem e produzirem. Aqui na etapa 6 do desenvolvimento, depois das atividades ainda mais com tinta secarem, você pode convidar os alunos a organizar a amostra, né? Pedir para que ele dê os nomes às produções que eles fizeram, criando legendas e um texto coletivo de todos os alunos para apresentar o trabalho ao público, né? Vamos pensar que talvez pudesse ser uma organização de um mural ou um evento na escola temático que vise mostrar essas atividades. Então, vai ter esse texto coletivo, vai ter a legenda em cada desenho, com a produção em nome de cada aluno, e é importante eles dar, né, no caso, um nome para cada desenho, para eles pensarem no conjunto da obra toda e formarem um título que case com a proposta que eles fizeram. E, por último, nós temos a avaliação, que é importante, né, observar os alunos, como eles desenham, experimentam os materiais que estão ali propostos a eles. No caso, organizar uma apreciação coletiva entre eles em si, que é o que a gente vem pontuando e que é muito importante, essa questão conjunta dos alunos interagirem, né? Essa interação entre eles, nada assim tão individual. E peça para que eles exponham, né, verbalizem as intenções nas suas produções e analisem, né, observem as mudanças, comparando de um colega para o outro, o que eles mudaram, o que está igual, o que está diferente, por que está diferente. Então, eles entrarem nesse questionamento para tentar entender o que motivou cada aluno a produzir aquele desenho. Qual que foi a aspiração, o sentimento que levou o aluno a produzir aquilo. Que isso é importante, é captar esse sentimento que o aluno está ali presenciando naquele momento, que influencia muito na elaboração da obra, né? A gente pode conhecer muito do aluno pelo tipo de desenho que ele produz, que no caso seria a análise de desenho, né? Então é muito importante isso, porque é bom para o professor, dentro desse conhecimento, ter essa noção em relação ao que o desenho pode propor, não só no desenvolvimento integral do aluno, como o conhecimento amplo do professor com o aluno, e ainda mais conhecer aquele aluno. E aqui as referências que me baseei foram os conteúdos da Nova Escola. E aqui é o fim dessa apresentação. Por enquanto eu agradeço e espero que tenha sido de grande valia, que sirva de contribuição para algum aprendizado. E é isso por enquanto. Muito obrigado.